E aí, galera, então retomando aqui a nossa aula dos fatores que alteram a rapidez de uma reação química, nós iremos para o segundo fator. Esse segundo fator é a chamada pressão. Agora, quando fala pressão, a gente tem que tomar um certo cuidado, que a pressão ela só vai funcionar como um fator se for para moléculas no estado gasoso. Então, olha só, então para gases, se a molécula estiver no estado gasoso, por exemplo, sim, aí eu posso pensar nesse fator pressão. Agora, se não estiver no estado gasoso, eu não posso pensar, porque o estado sólido, ele não sofre variação de pressão. E o estado líquido, a variação é muito pequena. Então, o estado gasoso é onde possibilita essa variação de pressão. O que nós vamos verificar aqui? Olha só, para moléculas no estado gasoso, quanto maior a pressão, maior o número de colisões. Por quê? Vejam só, aqui nós temos um recipiente e aqui nós temos um êmbolo. Eu vou aplicar aqui uma força. Aplicar uma força aqui, olha. Então uma força, ó. Então aqui uma força, estou aplicando para cá. Então eu estou comprimindo essas moléculas gasosas aqui. Então tem duas azuis e duas vermelhas, perfeito? Então eu vou aumentar a pressão aqui. Olha só o que aconteceu no depois. Então isso aqui é o antes, isso aqui é o depois. Vejam, ó, aumentou a pressão. Lembrar que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então aumentou a pressão, diminuiu o volume. Então veja que o volume, olha só, que as moléculas são inseridas, agora é menor, o espaço é menor. Agora pensa comigo, um espaço menor, o número ou a possibilidade de choques se torna muito maior, né? Então pensa, olha só, está muito mais apertado aqui, as moléculas estão muito mais próximas. Vejam que não aumentou o número de moléculas, nem diminuiu o número de moléculas. Continua as mesmas lá, duas rosas, duas azuis, só que elas estão muito mais próximas. Então aqui elas têm muito mais chance de colidir entre si. Então o que acontece? Quanto maior a pressão, menor o volume, maior o número de choques de colisões aqui. E quanto maior o número de choques, colisões, maior a velocidade da reação. Então o que nós teremos aqui? Olha, nós vamos aumentar a pressão, né? O fator é a pressão, aumentou a pressão. Como consequência disso, nós vamos ter aqui o aumento do número de colisões, então aumenta o número de colisões. Aumentando o número de colisões, nós teremos ali um aumento da velocidade. Então aqui, olha, aumento de velocidade. E aí, turma, da mesma forma que eu falei da pressão, se nós fizermos o contrário, se nós da pressão não, da temperatura, se nós diminuirmos aqui a pressão, nós vamos ter a diminuição do número de colisões e a diminuição da velocidade. Por quê? Se essa figura aqui, né, esse recipiente, ele tiver uma pressão externa diminuída, ele faz isso, né, ele expande. E aí o volume para as moléculas se arranjarem fica maior, então elas se espalham mais, então a chance de colidir ela diminui, então diminui também a velocidade. Beleza? Então por enquanto dois fatores, temperatura e pressão. Beleza? Vamos ver mais um agora daqui a pouco, tá bom? É isso, valeu.